Essa daqui é a nossa live 18h30, são as dicas práticas, onde nós estamos preparando todo mundo para participar junto com a gente do workshop Stencil Decor na Prática, que vai acontecer dia 27, 28 e 29 ainda desse mês. Se você não se inscreveu, é muito fácil, saindo daqui você vai até a nossa bio do Instagram, quem está no Facebook e no YouTube, eu vou deixar daqui a pouco aqui um link para vocês participarem, tá bom? Isso, o workshop vai ser 100% gratuito, 100% online. Qual que é o intuito? Que vocês façam as suas paredes junto com a gente. Então vai ser um evento muito legal, vai ser no sábado, no domingo e na segunda. Já separe os materiais, a gente está dando dicas, essas lives preparatórias para explicar para vocês os materiais que a gente vai utilizar no dia e para vocês se prepararem também. Vai ser muito legal. A gente vai fazer uma parede junto com vocês nesses dias. Então, se inscreva. Na segunda-feira nós falamos qual que é o stencil que você deve utilizar para fazer sua primeira aplicação. Isso. Na segunda-feira foi o stencil, na terça-feira nós falamos. A gente falou sobre as ferramentas de aplicação e fixação. E hoje a gente vai falar sobre qual é a tinta ideal para fazer a aplicação com o Stencil Decor. E também a gente vai falar um pouco sobre, tá até aqui do lado, depois eu vou mostrar para vocês, sobre a pigmentação com xadrez líquido. E se der tempo, a gente até vai fazer uma aqui ao vivo, né? Tudo que nós estamos falando aqui é para você fazer sua primeira aplicação. Isso. Claro que profissionais muitas vezes já vão inovar, utilizar coisas diferentes, mas nós indicamos que você comece com tudo isso que nós estamos indicando aqui durante essas lives, ok, pessoal? Isso. Bom, então, sabendo disso, qual que é a tinta certa para fazer sua primeira aplicação? A gente já experimentou muitas tintas, não vou falar todas porque existe uma gama muito grande de tintas especiais e outras tintas para fazer efeito, como essa que está aí do seu lado. Depois você pega para mim esse óxido que está aí. Você quer pegar o óxido da uma dessas aqui? Isso, como esse óxido aqui. Bom, a melhor tinta para fazer a aplicação de padronagem, que é a aplicação utilizando o rolo em ponto de carimbo, é a tinta acrílica Premium. Daí você pode escolher entre as várias marcas disponíveis no mercado, né? Tem Coral, Souvenir, Sherwin Williams e outras marcas que têm tintas com a classificação Premium. O que significa isso? As tintas acrílicas, elas têm alguns tipos de classificação. Em relação à qualidade, as tintas acrílicas elas são divididas em tintas econômicas, que são tintas de qualidade muito baixa, elas têm uma cobertura muito pequena e é uma tinta utilizada geralmente para eventos mais efêmeros, quando você vai pintar alguma coisa e depois você vai ter que despintar logo, ou então para pintar teto, por exemplo. Então é uma tinta muito utilizada para isso. A gente tem a tinta Standard, que é uma tinta de qualidade padrão. O que isso significa? É uma tinta que não tem uma qualidade tão boa de pigmentação, mas ela é utilizada no cotidiano para fazer pintura comercial, pintura de áreas de corredor. Então são tintas muito utilizadas para isso. E a gente tem as tintas acrílica Premium, que são tintas com uma qualidade excepcional de cobertura. Geralmente são tintas mais concentradas, porque elas têm mais pigmento e menos água. Então a gente precisa dar menos demãos e a gente consegue, na aplicação do stencil, trabalhar no ponto de carimbo com muita facilidade. Você quer falar? É exatamente isso, a gente não dá várias demãos na hora que está fazendo a aplicação do stencil. Isso. Porque assim a gente consegue fazer de uma só vez uma aplicação homogênea. A gente não volta, então assim também não vai dar aquelas sombras, não vai dar aquelas... Diferença de cor. Diferença de cor. Então a gente já deixa pronto a partir do que a gente já vai fazendo. Então fica rápido, fica prático. É isso aí. E eu vou mostrar para vocês como é a consistência. As tintas acrílicas Premium, gente, tem umas tintas acrílicas Premium que elas são tintas super concentradas. Não é esse tipo de tinta que a gente utiliza. As tintas super concentradas, elas dependem de adição de água para poder fazer a pigmentação. Então o que eles fazem? Para a gente conseguir utilizar um balde menor para transportar, eles tiram a água da massa, ela fica super concentrada e quando a gente vai usar,
a gente precisa colocar água. Esse não é o tipo de tinta acrílica ideal para aplicação. E dentre essas todas, a gente já utilizou as tintas da Coral, da Souvenir, tintas de palheta, tintas de cartela, todas elas são tintas acrílicas premium e funcionam muito bem. Mas se você quiser fazer a pigmentação, a gente sempre indica a nova cor piso da Sherwin Williams. Eu vou mostrar para vocês a consistência. Aqui eu tenho um potinho de 50 ml, eu vou mostrar para o pessoal do Instagram e depois eu mostro aqui para o pessoal do YouTube. Então olha só, é uma tinta, não sei se vai dar para ver, Thiago. Parece um pouco com iogurte. Parece um iogurte mais grosso. E para fazer a aplicação com stencil, a gente não adiciona água à tinta, então a gente vai usar o direto da lata. E essa tinta da nova cor piso, que é uma tinta acrílica premium utilizada para fazer a aplicação em piso, a gente utiliza para fazer a aplicação na parede e a aplicação com tinta pigmentada. Essa tinta aqui a gente vai adicionar o xadrez líquido, o pigmento. Então anota aí, qual que é a tinta ideal para fazer a aplicação do stencil? Tinta acrílica premium. As tintas de cartela, que são as tintas do leque de cor, a gente pode utilizar também, que são tintas acrílicas premium. Você vai escolher a cor na cartela e pode fazer. Se você quiser pigmentar, a gente em todas as receitas de pigmentação utiliza a tinta acrílica premium da nova cor piso. Pra vocês terem uma ideia de valores, que eu acho importante falar. É importante, isso é muito importante, porque assim a gente já vai dar aqui uma dica matadora para vocês. Para quem está querendo trabalhar com pintura decorativa, quer chegar na casa do cliente, ter várias opções ali, vai fazer um quarto de criança que tem que colocar muitas opções de cores, e para não precisar gastar com aquele monte de cores e tem a liberdade de trabalhar com as cores, né? Porque quando o cliente deixa o artista trabalhar com aquela gama grande de cores, isso é muito legal. Então você pode trabalhar com a pigmentação. Pri, dá a sua dica aí. A sua dica não era de pigmentar? Eu tomei água, viagem na maionese. A aplicação do stencil ela é uma aplicação super econômica. Então, no imaginário de muitas pessoas e na construção social que envolve a pintura, a gente sempre pensa, quando a gente vai pensar em pintura, a gente pensa um chão cheio de gotas de tinta, a gente pensa compras de muitas latas de tinta para fazer uma cobertura de parede inteira. Então, para muitas pessoas, a pintura decorativa acontece nesse cenário, quase um cenário de caos para quem não trabalha com pintura, né? Que não tem domínio da técnica. Às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, não vou conseguir fazer. E a pintura decorativa é muito contraintuitiva nesse sentido, porque a gente vai utilizar, basicamente, para essa latinha aí, para fazer uma parede de 10 metros quadrados, a gente gasta meia lata de 800 ml. Isso aqui chama quartinho. É a menor quantidade de tinta que eles vendem. Essa aqui é uma tinta multisuperfície, não é a que a gente utiliza para fazer a aplicação em parede, mas só para vocês verem a embalagem. Então, quando a gente vai comprar tinta, a gente vai comprar uma latinha assim, ó. Uma latinha de 800 ml ou um quartinho, que aí o pessoal que trabalha com tinta, as casas de tinta vão entender o que você está pedindo. E a gente vai gastar metade disso. Então, é uma aplicação muito econômica. Quando chega na parte de preparação do rolo, muita gente fala assim, ai Priscila, eu vou gastar minha tinta todinha no papel. A gente vai gastar isso aqui, gente, para fazer a aplicação inteira. Cerca de 400 ml a gente utiliza para fazer a aplicação na parede inteira. Então é muito econômico. E ao contrário da pintura civil, que no nosso imaginário hoje tem muitos pintores muito caprichosos, que não deixam nada no chão, nada. Mas a pintura com stencil, ela nem pinga. Ela não goteja porque a gente vai utilizar o rolo em ponta de carimbo. Então não precisa preocupar com os móveis, não precisa preocupar com o chão, tem uma preocupação excessiva, porque a gente vai conseguir controlar tudo com o ponto de carimbo. Ontem nós falamos sobre essa fita nas bordas. Não se preocupe, porque no dia 27, 28, 29, nós vamos passar por tudo isso de novo, tá? Se inscreve para poder acompanhar o nosso workshop, que nós vamos passar direitinho. Agora, se você quer fazer a compra desses materiais e quer ter certeza de quais materiais, vá até a nossa loja e lá a gente tem os vídeos em como aplicar.
Isso. Aí lá tem os vídeos básicos que você vai entender tudo. Isso. Então, no dia 27, 28 e 29, qual que é a tinta que a gente vai utilizar para fazer a aplicação? A gente vai utilizar tinta acrílica premium. No nosso caso, como a gente vai pigmentar, a gente vai utilizar a nova cor piso e fazer as receitas de pigmentação utilizando essa base. Isso. Acho que a gente ficou claro sobre as tintas. O que vocês acharam? Ficou alguma dúvida, algum ponto obscuro, alguma coisa que vocês não entenderam? Coloca aqui abaixo para a gente poder passar para pigmentação, Isso. que é uma parte... Hoje nós vamos matar aqui as dúvidas sobre tinta. Sobre as outras dúvidas, a gente pode até passar no final aqui, mas vamos concentrar aqui na questão da tinta. Uma coisa que a gente escuta muito aqui, e a gente falou isso muito ontem aqui na live, sobre escolhas conscientes, escolhas inteligentes. Isso. Quando a gente tem o conhecimento, a gente consegue fazer uma escolha assertiva, ou seja, a gente consegue colocar numa balança os prós e os contras, os valores, rendimento, a gente consegue fazer, mensurar o que a gente está escolhendo e o que a gente está gastando. Então, muitas vezes, quando a gente não tem isso o conhecimento que a gente está passando para vocês aqui, o que a gente muitas vezes escuta? Ah, Priscila, vou usar qualquer tinta. Eu já estou pintando a minha casa e aí sobrou um pouco de tinta aqui. Eu vou utilizar essa mesmo, acho que vai dar. E muitas vezes a tinta está diluída, não é a tinta correta para fazer a aplicação e acaba fazendo investimento no stencil e a aplicação fica a desejar por um item pequeno. Detalhe pequeno. A aplicação básica de pintura com stencil é muito tranquila. A técnica que a gente desenvolveu a gente consegue com que pessoas que nunca colocaram a mão na tinta consigam aplicar, mas precisa seguir esses passos básicos, que são as ferramentas corretas para aplicação, a tinta correta para aplicação, a forma de preparar o rolo, a forma de fazer a aplicação, que vai te dar um quilômetro de vantagem se você vai, ao invés de você ficar batendo cabeça, escolhendo materiais e testando materiais que você nem conhece muitas vezes, né? A gente até listou algumas coisinhas que o pessoal costuma falar. A gente já falou que a quantidade é muito pequena, muita gente acha que tem que comprar 18 latão litros. Gigante, não precisa. Não existe isso, comprar 18 litros para fazer uma pintura de decorativo, não. E aí também existe uma outra coisa que as pessoas querem inovar já de primeira. A gente falou até disso ontem, né? Que é começar pelo difícil. Em tudo que a gente vai começar, a gente precisa começar caminhando do início. E na pintura decorativa não é diferente. A gente primeiro consegue e assimila a técnica básica utilizando as ferramentas que a gente indica para vocês. E depois vocês podem ir avançando, fazendo aplicações com 2 cores, efeitos decorativos em degradê, podem fazer a aplicação utilizando ferramentas que não são um rolinho de espuma, por exemplo, pincel. Massas. Vou demonstrar aqui óxidos diferentes. Vou mostrar aqui também, olha, a gente faz essas texturas com textura da texturicia. Olha, a gente, nos efeitos mais avançados, para quem vai avançar mais, dá para usar outros tipos de tinta, outros tipos de pincéis, dá pra gente utilizar, vou até pegar, aquarela, minhas ferramentas ficam todas aqui no cantinho, as aquarelas, mas pra chegar... fica de cá e as da Priscila fica de lá. Mas pra chegar num nível onde a gente possa ter liberdade de experimentar, de testar, de fazer efeitos diversos, misturas de cores, sem tudo prejuízo. isso, sem prejuízo, aí a gente precisa passar pelo básico. E o básico, gente, vocês vão fazer 1 ou 2 paredes, daqui a pouco vocês já vão conseguir avançar para outros níveis. Então vamos começar do básico, fazer uma aplicação bem feita, com acabamento refinado, pra gente olhar para a parede e falar assim, opa, consegui avançar a primeira bandeira, agora eu já posso pensar em coisas diferentes, testar coisas diferentes, fazer em outras superfícies, piso, outros tipos de piso, fazer em teto, fazer em madeira, tecido, enfim. Isso, então pra gente firmar aqui, agora vocês já sabem que não adianta chegar numa loja de pintura, uma loja de tinta e falar assim, eu quero uma tinta para fazer pintura no stencil. Eles não vão te orientar de forma correta. Eles não têm culpa disso porque eles não são orientados a isso, eles são orientados a fazer uma pintura de fundo na parede, né? A gente já experimentou vender stencil em lojas e a gente percebeu que os vendedores têm muita dificuldade em oferecer
um acompanhamento correto para quem está querendo fazer uma pintura. E é até difícil, né, para lojas comerciais. A gente dá todo o suporte ao nosso cliente. Depois que vocês compram com a gente entrega para vocês um link para um acesso exclusivo para os nossos clientes, onde vocês vão ver uma série de vídeos exclusivos. Então a gente não deixa vocês a ver navios. Aqui está longe para eu ver, mas a Natália disse que o dela chegou hoje. Natália, depois você vai ver lá no seu e-mail, a gente vai mandar para você o acesso a um curso Pocket. Todo mundo que compra os stencils ganha um curso Pocket. Vocês vão participar com a gente. Além do curso Pocket. Isso. Vocês vão participar com a gente do workshop, mas quem compra já tem ali o passo a passo certinho para fazer. E se tiver dúvida, pode entrar em contato. Olha, a gente podia avançar para a parte da pigmentação. E eu queria que você fizesse para eles perceberem o que dá para transformar essa tintinha branca aí. Eu acho que você podia começar contando como é que foi a história da pigmentação, que a gente usava um milhão de tintas. Exatamente. Eu vou pegar meu outro celular para a gente poder ver uma receita lá do... Então tá. Gente, o que aconteceu foi que a gente chegou um dia e viu a prateleira cheia de tintas e todas iguais. E o nosso feed estava todo igual, estava todo cinza, estava todo sem graça. Então a gente pensou assim, então a gente tem que colorir isso daqui. Fomos até o Leroy, compramos um monte de tinta. Na hora que a gente olhou para o carrinho deu um absurdo, deu R$500 aquelas tintas que a gente estava selecionando. Porque tinta pigmentada de loja, elas não são muito baratas, principalmente cores diferentes. Isso é ótimo de falar. Uma latinha daquela de 800 ml, o quartinho, chega até 55. Não, já vinha de R$89 uma lata. Eu ia chegar lá. Azul Royal. Depende quanto mais escuro, mais cara. Uma média, vamos colocar uma média, tá? 55, 65 reais pra vocês comprarem uma cor pigmentada. Ao passo, só pra vocês fazerem a conta, a nova cor piso que a gente compra de 18 litros, a gente paga R$209 em média. Então pensa. Então a gente chegou à conclusão, peraí, a gente sabe pigmentar, a gente sabe fazer chegar em qualquer cor. A gente vai montar um curso para quem quer aprender a fazer pigmentação, com, além do xadrez, também pigmentos CMYK. Para entender a base também do processo, que isso foi uma técnica que eu fui desenvolvendo por meio da minha necessidade. Então eu experimentei muito, né, Thiago? Foi. Até chegar mesmo numa técnica, numa metodologia, eu conseguisse chegar em qualquer cor que eu quisesse. Mesmo de forma aproximada, às vezes não chega exatamente naquela, mas eu consigo chegar com ferramentas simples. Tem muita gente, principalmente os profissionais de pintura, que estão aprender a fazer as pigmentações, fazer as cores na hora que o cliente quer. E a gente vai falar mais disso mais pra frente, né? Isso. Olha só, eu vou fazer ao vivo aqui pra vocês. Nós temos 5 minutinhos para montar. Você quer espaço aqui? Thiago tá me apressando. Eles não estão com pressa também, não. Eu vou deixar você usar um espaçozinho aqui. Lá no nosso site, no nosso feed, olha só, lá no Instagram tem as receitinhas, onde a gente coloca, vou compartilhando com vocês as receitas de pigmentação que eu vou experimentando e vou postando lá. Uma coisa importante a dizer, cor pode ser pensada isoladamente? Não pode. Lá no Instagram, Receita das Cores, onde eu posto a mesma cor em várias condições, vocês conseguem perceber isso. Então vocês olham lá, quando eu tiro a foto, a gente faz a produção da foto, ela tá a cor em cima da cor. Então não tem outro referencial tonal em volta. Então a cor ela vai ficar na matiz exata dela ali. Só que quando você faz a aplicação dela no seu ambiente, o que pode acontecer? Se eu coloco uma cor, um amarelo perto do vermelho ou um amarelo perto do azul, ele vai ter interferência do contexto mesmo, e a cor vai mudar um pouco a tonalidade. Então a gente explica lá, a gente coloca a receita lá, quando a gente tirar a foto, tá o matiz certinho de como vai ficar a cor, porque não tem interferência. Mas antes de fazer uma quantidade gigante, qual que é a lógica? Eu vou fazer a prova de teste. Então aqui eu sempre faço 50 ml, um potinho bem pequeno. As receitas do site a gente sempre baseia nos 100 ml, mas você pode fazer uma regra de 3 simples, diminuir, aumentar essa proporção e funcionar super bem.
Eu vou fazer aqui com vocês, até chegar mais perto. Eu vou fazer a cor Amazônia, que é uma cor recente. Então lá tem um referencial de 100 ml. Aqui eu tenho 50 ml de tinta acrílica prêmio da nova cor piso. Então para fazer essa cor eu vou colocar uma gota de azul. Deixa eu pegar aqui na minha caixa. Ai. Que aqui ficam as minhas, essas aqui não estão abertas. Então as lá são novas. É legal, gente. O xadrez é uma empresa. Esse xadrez líquido é produzido por uma empresa multinacional. Então eles têm uma precisão em relação aos lotes muito grande. Mas eu já peguei alguma variação de lote em relação à concentração de pigmento. Então é bom testar, sabe? Antes de pigmentar tudo, testa. E se você for utilizar pigmento de outra marca, também dá diferença de cor. Muito grande, né? Teve uma vez que o preto acabou e aí a gente usou uma outra marca, né? Não ficou nada a ver. Então tem ser xadrez é xadrez. Ser xadrez é xadrez. Então os fatores vão influenciar no resultado final. Então aqui eu vou colocar uma gota de azul. Balança. Eu tava balançando aqui, esqueci de falar. Balança. Por quê? O pigmento ele tá misturado aqui com um monte de outras substâncias e elas acabam segmentando. E aí fica, às vezes sai só o fixador, às vezes sai só o pigmento, e aí se você não balança, no final só sai a borra do pigmento, assim, fica muito ruim. Então balança, tá? Pra você ter a concentração igual em todo o conteúdo do vidro. Gente, continua por aí, quem mandou perguntas, que daqui a pouco a gente vai responder todas, tá? Então só para não perder aqui, uma gota de azul. Sem muita frescura, viu, gente? Pingou, acabou. Depois eu vou colocar 4 gotas de amarelo. Você tá usando de lá mesmo? Ó. Não, tô usando a minha. Ó, é 4 gotas? 2 gotas. 2. 2. Agora eu vou colocar... Eu queria saber 5 gotas de ocre. Só queria saber por que a Pei continua guardando os vazios. Chama desorganização. Vocês não sabem não, mas eu tenho toque. Então o toque às vezes é muito organizado, às vezes é bagunceiro, que é o meu caso. Ela começa a acumular coisas. E agora o preto. O preto é um pigmento que tem que balançar muito, viu? Ele resseca. Resseca muito O que fácil. acontece é que os pigmentos eles são feitos de coisas diferentes, né? Às vezes vegetal, às vezes é químico mesmo. Tem coisas que são mais densas, tem coisas que são menos. Famoso palitinho de picolé. Quem já viu a Priscila fazendo essas pigmentações? Quem acompanha? Fala eu. Então, gente, aí vocês vão começar a misturar, você já vai misturar, fala assim, não deu certo não. Mistura tudo, porque os pigmentos precisam reagir entre si. E também tem mais um detalhe, espera a tinta oxidar. Depois que vocês fizerem a mistura, espera a tinta oxidar pelo menos 1 hora, que aí os pigmentos eles costumam ficar mais escuros. Teve uma pessoa que perguntou se tem como chegar no tom, por exemplo, azul royal. Azul royal. Eu tenho que testar. É a Tudo quantidade. que eu vou testando lá, eu vou postando para vocês. É realmente a quantidade de pigmento que coloca. O que acontece é que a base ela tem que absorver a quantidade de pigmentos. O xadrez ele tem um limite que ele não tem as bases ali de ser cian, magenta, amarelo e preto. Igualzinho deveria ser igual uma impressora CYK, igual aquela impressora que é de cabeçote que a gente faz as impressões no papel. Mas dá para chegar próximo de muita coisa. Por isso que a gente também testa, a gente não publica aqui, mas a gente testa pigmentos à base de águas, nesse mesmo tipo de tinta, que são acessíveis. A gente está montando um processo de chegar em cores perfeitamente, em qualquer cor. Que, por exemplo, o Royal, a cor azul Royal, é possível de chegar com certeza. Olha só, depois eu mostro pro pessoal aqui. Olha a textura. Tá dando pra ver?
Tá, gente? Coloca aí se tá dando pra ver. Olha como é que é uma tinta que não é tão fluida. Ela não é super pastosa, mas ela tem a consistência quase de um requeijão. Tá dando pra vocês verem? Coloca aí um joinha pra eu ver que tá dando pra ver. Uma outra dica, quando vocês forem fazer pigmentação, faça no dia, na luz do dia. Se você fizer à noite, quando você for ver de manhã, a cor tá totalmente diferente, porque a luz influencia. Então é uma forma de economizar. A gente posta as receitas, testa todas as receitas pra gente postar lá para vocês utilizarem, mas façam a prova. Que eu falei, o contexto interfere, os pigmentos que você vai utilizar interfere, a base interfere. Então assim, tenham paciência de experimentar, de poder testar e de usar as receitas de pigmentação, que são formas manuais de fazer as cores que eu posto lá. Beleza? Ficou claro, gente? Ah, só uma dica. Quando a gente vai fazer uma quantidade maior, a gente costuma colocar a tinta dentro de um saco mais grosso. Então a gente põe a vasilha, aí eu visto a vasilha com um plástico. Como se eu estivesse colocando uma sacola no lixo do banheiro. Só pra vocês terem uma noção. Aí eu coloco a quantidade de tinta medida, pesada, tudo certinho dentro, coloco os pigmentos, aí eu fecho a boca e massageio aqui, ó, pra ficar tudo homogêneo, entendeu? Porque aqui eu tô com uma quantidade pequenininha, então eu consigo mexer como se fosse uma batedeira, mas quando a quantidade é maior, aí é legal fazer no saco e a gente mistura. Isso a gente descobriu fazendo assim na pressa. Aí depois disso a gente passou a fazer sempre. Assim. Pessoal, então aqui eu só tenho um pedido para vocês, para poder a gente não deixar o que vocês viram aqui nessa live passar. Todas essas dicas de quais materiais, teve gente perguntando, qual o stencil, qual a fita, qual que é a tinta, eu quero saber exatamente qual que é, para vocês não perderem isso, vou mandar escrito para vocês lá no Telegram. Aonde, Thiago? Saindo daqui, você que está no nosso oficial, no Stencil Decor oficial, você vai lá na nossa bio. Lá tem um link debaixo lá do nome, e você clica e vai em Stencil Decor, aliás, Workshop Stencil Decor na prática, vai ser nosso evento. Se cadastre. Se você não se inscreveu, se cadastre já. Se cadastrando, você vai ser convidado aí para o Telegram. Que é um grupo só para os inscritos. A gente manda dicas lá, a gente avisa quando vai sair, a gente vai entrar ao vivo. Então se cadastre. E agora vai ter uma novidade que eu vou mandar por e-mail para vocês, essa lista toda, a lista dos produtos mais fáceis de utilizar. A gente já está preparando aqui direitinho quais são, a gente já fez a lista dos produtos, nós vamos fazer uma lista para você clicar e já encontrar ali dentro do site todos os ideais para você fazer a sua compra para participar. Agora que a gente fez as explicações, a gente vai abrir para perguntas. Então agora é a hora de perguntar, aí eu vou ficar mais focada nas perguntas. Vamos trazer para cá esse celular? Não, aqui tá dando para ver. Vamos só um pouquinho para frente. Aqui, olha, porque eu já não enxergo tão bem assim. Aí. Pronto. Olha. O pessoal que está no Facebook, no YouTube o Zacarias está falando aqui para utilizar o pigmento da mesma cor, é verdade, a gente até falou sobre isso na live, né? Se for usar o pigmento, utilize tudo da mesma cor, porque dá diferença. A gente utiliza o xadrez líquido e... eu não falei uma coisa. O que você não falou? Por que a gente utiliza o xadrez líquido ao invés de utilizar o xadrez em pó? O xadrez em pó é isso aqui, gente, ó. É um pó mesmo, para quem nunca viu ao vivo. É um pozinho. Quando a gente vai usar o xadrez em pó, é muito difícil a gente deixar tudo por igual. Isso suja a mão pra caramba, tá? É difícil de misturar tudo por igual, sabe? Então por isso que a gente usa o líquido, porque aí não fica bolinha, não fica empelotadinho e a gente consegue chegar... Vou tirar daqui, senão você vai se sujar. No meu cabelo. Se eu cheira forte a tinta? De jeito nenhum. Cheiro nenhum. Mariana tá perguntando se cheira forte a tinta. A gente utiliza tão pouquinha tinta para fazer a aplicação que não dá cheiro nenhum. E já tá seco quando acaba a aplicação. Ela tem uma base muito parecida com aquela
cola branca, então não dá esse cheiro. Não dá cheiro não. Dá cheiro quando a gente pinta tudo, faz a película inteira. Aqui a gente não vai fazer isso, então... Esse potinho aqui não tem cheiro nenhum. Casa da Nath Cosplay. Como achar uma receita de cor específica? A gente não tem uma lista de cores específicas. Eu posto lá no Stencil Decor as minhas receitas de pigmentação e eu vou compartilhando lá. Pode ser que tenha uma que você goste. Esperar para tirar o stencil, não precisa não, viu? Pan Santos 84, não precisa esperar secar. A gente tem um vídeo desse no IGTV explicando sobre isso, também lá no nosso site, no menu como aplicar. Como entrar no grupo que vocês citam? É só se inscrever no workshop Stencil Decor na Prática. Ao sair daqui, vocês entram no link que está na bio e faça a sua inscrição. Pode ser usar tinta esmalte à base de água. Esse tipo de tinta é uma tinta que a gente usa para um efeito mais avançado, para quem está avançado na aplicação do stencil. Então não é uma tinta para quem está começando não, viu? Em parede de gesso, devo usar a nova cor piso ou uma tinta de gesso? Olha, o problema da parede com gesso é quando a parede está virgem, quando você vai fazer sua primeira aplicação na parede, a primeira pintura da parede com acabamento em gesso. Aí é legal você consultar um profissional, que vai precisar passar um primer ou uma tinta bem ralinha para fechar os poros. Mas depois que a tinta está aplicada, que você fizer a película de fundo, você pode aplicar normalmente, não tem problema nenhum. Kátia dando oi. Nananã. Rosiane, como fazer um rosa envelhecido? Lá no Instagram. Já deve ter pronto, né? Isso mesmo. Qual a melhor tinta para pintar ninhos de mega? Não sei, o que é isso? O que é isso? Lá em cima tem um monte de pergunta. Vamos ver. Perfeito. Miriam é da comunidade de Aliança. Shalom, então. Shalom. Como fazer para participar do workshop? É só você se inscrever. E eu apertei um trem que nem sei por que. Essa para baixo. Só arrastar a caixa aqui, olha. Tá. É só você se inscrever no link que tá lá na bio. Na hora que sair da live, é só se inscrever e entrar lá. O workshop Stencil Decor na Prática, colocar seu e-mail, você vai receber as orientações por e-mail. Tá bom? Gente, hoje a gente passou dos limites aqui do tempo. Quase 15 minutos. Amanhã a gente tá de volta. Fica ligado no Telegram que a gente avisa por lá qual vai ser a temática de amanhã. Te aguardo aqui às 18h30. Se você estiver no Facebook, obrigada galera do Facebook e do YouTube. Stencil Decor, o perfil do Stencil Decor e o Stencil Decor Pro. Amanhã a gente tá de volta. Até mais. Brigadão pela participação de todos vocês. Tchau, gente. Tchau. Até amanhã.